Xia Yan então carrega Yuru, que lentamente recobra a consciência e pergunta o que aconteceu. Enquanto isso, as outras garotas, que haviam sido resgatadas, se preparam para se vingar. Xia Yan diz a elas que deveriam sair dali, mas as garotas decidem que é hora de devolver o favor ao loiro pelo que ele fez. Desesperado, o loiro implora por ajuda, mas Xia Yan, sem piedade, diz que ele terá que lidar com as consequências por conta própria. Enquanto eles deixam o local, os gritos do loiro podem ser ouvidos, enquanto as garotas realizam sua vingança. Mais tarde, Yuru chega em casa e encontra seu irmão, Shen Yan, todo machucado. Preocupada, ela pergunta o que aconteceu. Shen Yan responde, frustrado, que não é bom se meter em tantas brigas. Yuru já suspeitava que ele provavelmente apanhou por ter traído alguém. Shen Yan começa a gritar, dizendo que a culpa é toda daquele canalha, referindo-se a Xia Yan, e o manda sumir de sua vida. Xia Yan, confiante como sempre, pergunta como Shen Yan tem coragem de falar assim, ainda mais depois de todos os problemas que ele causou. Foi nesse momento que Yuru, com um sorriso, apresentou Xia Yan como seu novo namorado. Shen Yan, completamente derrotado, lamentou, dizendo que nunca imaginou que a vida pudesse ser tão cruel. Os dois saíram juntos, e o pobre Shen Yan ficou parado, sem conseguir se mover, jurando que aquele canalha de Xia Yan pagaria caro por roubar seus funcionários, sua irmã e sua empresa. 3 dias se passaram, e a Gao Shu informou a Xia Yan que a empresa de Shen Yan havia cortado todos os canais de negociação, impossibilitando qualquer venda. Ela o advertiu que, se a situação continuasse assim, a empresa de Xia Yan não sobreviveria por muito tempo. Xia Yan, tentando manter a calma, perguntou qual seria o impacto disso. A Gao Shu explicou que, com base no contrato, Shen Yan poderia basicamente destruí-los se quisesse. Xia Yan, preocupado, pediu mais detalhes sobre a situação financeira. A Gao Shu revelou que a empresa não tinha mais clientes, nenhum dinheiro para investir em novos, e que, além de tudo, o banco estava exigindo o retorno de tudo que haviam pegado emprestado. Nesse exato momento, uma janela apareceu na frente de Xia Yan, anunciando que a competição de pontos de vida estava prestes a começar. Xia Yan pediu a Gao Shu para deixá-lo sozinho, dizendo que precisava de um tempo para pensar em tudo isso. O sistema então explicou que, uma vez que ele confirmasse sua participação, seus pontos do clube seriam convertidos em pontos de temporada. Em cada ponto de clube equivaleria a 100 pontos de temporada, e 200 mil em dinheiro custariam 100 desses pontos. Basicamente, ele agora tinha 500 pontos de temporada. Além disso, o sistema explicou que, nessa temporada especial, as pessoas poderiam trocar pontos entre si por qualquer coisa que desejassem. Os participantes poderiam competir individualmente ou em grupos. O sistema perguntou se Xia Yan queria participar. Ele logo percebeu que o sistema era projetado para ferrar os novatos, forçando-os a se tornarem lacaios de grupos mais fortes. Se ele ficasse sozinho, seria alvo de todos, o que destacava o quão injusto tudo ainda era. A única maneira de fazer seus inimigos se submeterem seria se tornando mais forte. E, para alguém como ele, que vinha fortalecendo seu corpo, essa poderia ser uma boa oportunidade. Sem hesitar, ele disse que, claro, aceitava participar. Ao verificar os rankings atuais, Xia Yan percebeu que apenas jogadores solo estavam listados. Ele entendeu que, primeiro, precisaria se juntar a um grupo para ver o ranking dos mesmos. Nesse momento, uma garota se aproximou e perguntou se ele queria participar da missão de criar o Dragão do Abismo. Xia Yan sabia que, nesse momento, nenhum grupo aceitaria alguém como ele, que não tinha pontos, então decidiu aceitar, esperando ganhar mais através da transmigração. Imediatamente, ele se viu no salão do clube. Um homem se aproximou, fumando um cigarro, e ofereceu um para Xia Yan, que recusou. O homem disse para ele o acompanhar, pois Sui o havia recomendado para uma negociação que ele talvez gostasse. Xia Yan perguntou o que estava acontecendo e se o homem também estava participando do evento atual. O homem explicou que era de 20 anos atrás e que apenas as pessoas desta geração poderiam participar do evento. Xia Yan, intrigado, comentou que, se ele estava no clube há 20 anos, devia ser extremamente influente. O homem respondeu que isso não importava, pois, se ele não trocasse de corpo logo, morreria. E era exatamente por isso que ele estava ali. O homem que Xia Yan conheceu decidiu apostar tudo o que tinha nessa missão, o que deixou nosso protagonista animado. Se esse cara estava tão confiante, ele devia ter muitos pontos acumulados. Xia Yan perguntou por que ele foi escolhido, e o homem respondeu que Sui havia mencionado que Xia Yan tinha um grande potencial. Meia hora depois, o homem ficou chocado ao ver que Xia Yan havia escrito praticamente um romance no contrato. Ele comentou que estava impressionado com o quão cautelosas as pessoas eram nos dias de hoje. A missão de vida do homem era ajudar a polícia a derrubar a gangue Jiain e garantir que seus irmãos tivessem uma boa vida. Xia Yan, ao descobrir que ele era um policial infiltrado, imaginou que, no mínimo, a vida desse cara seria emocionante. A transmigração começa, levando Xia Yan 20 anos no passado, para o Mar de Lin, em uma área decadente em SL. Ele começa a receber as memórias da vida de Lu Janin. Janin cresceu nos arredores da cidade, estudou muito e se tornou policial, mas, ao mesmo tempo, trabalhava para o submundo do crime. Parecia que uma grande operação estava em andamento, e um homem chamado Ryu Guofeng planejava se livrar dele assim que a missão fosse concluída. Nesta missão, Xia Yan, no corpo de Janin, trabalhava como agente duplo para um lunático chamado Jiain.
Aparentemente, hoje seria o dia em que ele finalmente conheceria esse homem. Seus amigos alertaram sobre o perigo, mas Xie Yan, confiante, disse para eles não se preocuparem, que ele daria conta. O desafio de Xie Yan seria ganhar a confiança de ambos os lados, ao mesmo tempo que garantiria que seus subordinados tivessem uma boa vida. Nesse momento, um dos membros da gangue informa que Jiayin chegou. Quando o homem aparece, Xie Yan, no papel de Janin, diz que é uma honra conhecê-lo. Jiayin responde que também é um prazer conhecê-lo e explica que ficou escondido até agora. Xie Yan então pergunta se é hora de agir. Jiayin responde que sim, que é hora de andar uma lição em alguém. Ele mostra uma foto da filha do homem mais rico da cidade e diz que ela vale pelo menos alguns bilhões. Xie Yan, pensando consigo mesmo que Jiayin estava prestes a fazer algo completamente insano, pergunta se o plano era sequestrar a garota. Ele sabe que, a qualquer momento, poderia avisar a polícia, mas percebe que isso é um teste de lealdade. Jiayin então pergunta se Xie Yan, ou melhor, Lu Janin, está com medo de fazer isso. Xie Yan, percebendo a encrenca em que estava, responde que, é claro, não está com medo. Afinal, eles são irmãos, então não há motivo para temer. Ele assegura a Jiayin que eles vão lidar com a situação. Satisfeito, Jiayin se levanta e diz que sabia que podia contar com alguém tão confiável como ele. Se precisar de qualquer coisa, Janin deveria falar com um homem chamado Du, que o ajudaria. Du se apresenta, e Xie Yan responde que não precisa de formalidades, mas é óbvio que Du está lá para espioná-lo e monitorar suas ações. A cena muda para o Golden Tiger Neglu Club. Xie Yan, acompanhado por alguns capangas, chega perguntando por um homem chamado Quan Long.